Olá, agradecemos por estar aqui para ouvir nossa história. Aqui está um breve resumo antes de começarmos. Em uma cidade onde o tempo parece ter parado, a mansão abandonada é um repositório de segredos. Sombralina Monteiro, um jovem sedento por mistérios sobrenaturais, decide explorar a mansão, impelido por histórias de um diário criptografado escondido entre suas paredes. Filho de um bibliotecário e uma linguista, Sombralina está bem equipado para a tarefa. Aventurando-se na mansão, ele encontra uma passagem secreta que leva a uma sala oculta, onde descobre o diário. As páginas decifradas revelam histórias fascinantes e a existência de artefatos mágicos. Sombralina se envolve em uma aventura épica, desvendando mistérios e entendendo que a história da mansão é mais profunda do que qualquer lenda local. Sombralina, um explorador moderno de segredos antigos, é movido por uma sede de conhecimento e a compreensão de que cada história esquecida guarda uma verdade a ser revelada. O diário se torna um mapa para sua jornada de autodescoberta e aventura. Enquanto desvenda os segredos da mansão, Sombralina enfrenta um enigma final e a surpreendente presença de outra pessoa, um descendente da família que outrora habitava a mansão. Juntos, eles revelam uma história de amor e traição e um tesouro escondido. Sombralina percebe que sua busca é também uma jornada de introspecção, refletindo sobre a dualidade humana. A conclusão da aventura traz novas perspectivas para a cidade e para Sombralina. Ele se torna um guardião da história e um narrador, pronto para enfrentar novos mistérios. A história de Sombralina e a mansão se torna parte da lenda local, inspirando outros a buscar suas próprias verdades. A história termina com Sombralina preparado para novas aventuras, consciente de que algumas respostas permanecem ocultas, mas que a verdadeira riqueza está na jornada de descoberta. A mansão, agora parte do passado de Sombralina, continua a sussurrar seus segredos para aqueles que têm coragem de explorar. Vamos começar. Em uma pequena cidade esquecida pelo tempo, onde as ruas de paralelepípedos ainda conservam o eco de passos antigos, a imponente mansão abandonada se ergue como um monumento às memórias perdidas. Coberta por trepadeiras e envolta em uma névoa perpétua, a mansão havia se tornado parte da paisagem local, uma sombra do que um dia fora um lar vibrante. Foi nessa atmosfera de mistério que o jovem Sombralina Monteiro, um ávido pesquisador de histórias sobrenaturais e lendas urbanas, decidiu investigar os segredos que a velha mansão escondia. Filho de um renomado bibliotecário e uma linguista apaixonada por enigmas, Sombralina herdou o amor pelos mistérios e a tenacidade para resolvê-los. Diziam os moradores que a mansão pertencera a um excêntrico colecionador de artefatos antigos, alguém que, segundo os rumores, havia acumulado uma vasta biblioteca de livros raros e documentos históricos. No entanto, o mais intrigante era a lenda de um diário criptografado, supostamente escondido em algum lugar dentro dos muros envelhecidos da propriedade. Armado apenas com sua curiosidade e uma pequena lanterna, Sombralina atravessou o portão enferrujado da propriedade. O som dos seus passos sobre as folhas secas quebrava o silêncio sepulcral. A mansão, com suas janelas quebradas e portas rangentes, parecia observá-lo com um ar de expectativa, como se seus corredores sombrios aguardassem ansiosamente para revelar seus segredos. Após horas de exploração, Sombralina encontrou uma passagem secreta atrás de uma estante falsa na biblioteca da mansão. Coberta de poeira e teias de aranha, a passagem levava a uma sala oculta, onde, sob a luz trêmula de sua lanterna, ele viu uma caixa de madeira entalhada. Dentro repousava o tão procurado diário, com sua capa de couro envelhecido e fechos de metal. Com o coração acelerado, Sombralina começou a decifrar os códigos que escondiam as mensagens do diário. As páginas revelavam histórias de viagens pelo mundo, encontros com criaturas místicas e a busca incessante por um conhecimento antigo. O diário era uma chave para outros segredos, apontando para a existência de artefatos mágicos espalhados pela mansão, cada um protegido por quebra-cabeças e armadilhas inteligentes. A jornada de Sombralina pela mansão se tornou uma aventura épica, onde a cada passo ele desvendava mais do passado enigmático do colecionador e dos poderes ocultos que estavam em jogo. À medida que cada artefato era descoberto e cada mistério resolvido, Sombralina percebia que a verdadeira história da mansão era muito mais complexa do que qualquer lenda que tivesse ouvido. O diário criptografado da mansão abandonada não era apenas um registro de aventuras passadas. Era um convite para Sombralina se tornar parte de uma narrativa muito maior, uma trama que entrelaçava o destino de inúmeras almas através dos séculos. E assim, a história de Sombralina Monteiro e a mansão abandonada passou a ser mais uma lenda sussurrada pelas ruas da pequena cidade, aguardando o próximo aventureiro corajoso, o suficiente para desvendar seus mistérios.
Sombralina Monteiro é a personificação da curiosidade humana e do desejo intrínseco de descobrir o desconhecido. Ele é um jovem com um apetite voraz por mistérios e uma determinação inabalável para desenterrar verdades ocultas, moldado por uma educação repleta de livros e enigmas graças aos seus pais intelectuais. Sua personalidade é uma mistura complexa de intelecto aguçado, coragem e uma pitada de rebeldia. Ele respeita o legado de seu pai, um bibliotecário que lhe ensinou a valorizar o conhecimento e a história, e admira a paixão de sua mãe por linguagens e códigos, que o capacitou a enfrentar até os enigmas mais desafiadores. O que o impulsiona é mais do que a busca por emoção. É uma necessidade quase palpável de fazer parte de algo maior que ele mesmo. Através do diário e dos mistérios da mansão, ele encontra um propósito e um sentido de conexão com o passado que poucos podem experimentar. Cada descoberta é um passo em direção a entender a complexidade do mundo ao seu redor e, talvez, desenterrar aspectos de sua própria identidade. No fundo, Sombralina é movido por uma sede de conhecimento e pela convicção de que, dentro de cada lenda e cada história esquecida, há uma verdade esperando para ser revelada. O diário criptografado da mansão abandonada é mais do que um objeto de sua curiosidade. É o mapa para uma jornada de autodescoberta e aventura, onde cada mistério desvendado é um reflexo de sua própria jornada pessoal em busca de respostas. Sombralina é, portanto, um aventureiro moderno, um explorador de segredos antigos e um guardião de histórias que, sem ele, poderiam desaparecer para sempre. Ele é um novo elo entre o passado e o presente, alguém cuja história acabará por se tornar tão entrelaçada com as lendas que investiga, que seu próprio nome poderá um dia ser sussurrado pelas ruas da pequena cidade como parte de um novo mistério a ser resolvido. À medida que a noite cai como um manto sobre a pequena cidade, Sombralina Monteiro se encontra diante da mansão abandonada, o coração pulsando com a promessa de segredos prestes a serem desvendados. O luar prateado banha a fachada decadente da casa, lançando sombras que parecem sussurrar para ele se aproximar. Com o diário criptografado firmemente em mãos, ele respira fundo e adentra o portal que separa o conhecido do desconhecido. Os corredores da mansão são um labirinto de silêncio e poeira, mas para Sombralina, eles cantam com as vozes do passado. À medida que ele se move com o diário como guia, desvenda camadas de história entrelaçadas com cada sala que explora. Cada página decifrada revela uma peça do quebra-cabeça, levando-o mais perto do coração do mistério. Finalmente, ele chega ao ápice de sua busca, uma biblioteca secreta, escondida atrás de uma parede falsa. Livros antigos e pergaminhos desgastados pelo tempo enchem as prateleiras. E no centro da sala, uma mesa coberta de mapas e artefatos espera por ele. É aqui que Sombralina enfrenta seu momento decisivo. O diário se abre para uma página que não é como as outras. É um enigma que parece insolúvel, um código que resiste a todas as tentativas de decifração. A frustração começa a se instalar e, com ela, a dúvida. Será que todo o seu esforço terá sido em vão? Será que o segredo que ele tanto busca permanecerá selado nas páginas do diário? Com a determinação vacilante, ele ouve um ruído sutil. Alguém mais está na mansão. Sombralina não está sozinho. A respiração dele se torna superficial e a adrenalina corre por suas veias. Ele se esconde, observando uma figura encapuzada mover-se meticulosamente pela sala, claramente familiarizada com o seu ambiente secreto. O estranho se aproxima da mesa e começa a trabalhar no mesmo enigma que Sombralina tentava decifrar. É um confronto silencioso de mentes, e Sombralina percebe que aquele estranho pode ser a chave para desvendar o mistério final. Com um misto de cautela e ousadia, ele emerge das sombras e se apresenta. O encapuzado se revela como um descendente da família que outrora habitou a mansão, guardião de uma história que havia sido passada de geração em geração. Com uma trégua cautelosa, os dois unem forças, e o enigma começa a ceder. Juntos, eles revelam uma história perdida de amor, traição e um tesouro que foi escondido para proteger aqueles que a mansão um dia chamou de família. Ao desvendar o último segredo, Sombralina não apenas encontra o elo perdido da história da cidade, mas também descobre a verdadeira natureza de sua própria curiosidade. Não era apenas a busca por conhecimento que o movia, era a compreensão de que, ao trazer essas histórias à luz, ele dava voz ao passado e influenciava o futuro. A jornada de Sombralina Monteiro na mansão abandonada termina com o amanhecer, mas sua aventura está longe de terminar. Com o diário e a verdade agora revelados, ele se torna não apenas um guardião da história, mas um narrador, pronto para contar a próxima grande história que aguarda nas sombras, para quem tem a coragem de procurar. Após desvendar o enigma e confrontar a revelação chocante de que o assassino era, de alguma forma, o reflexo no espelho,
Sombralina Monteiro se encontra em um turbilhão de emoções e pensamentos. O reflexo, uma metáfora para as verdades ocultas e os lados sombrios da alma humana, deixa Sombralina com uma profunda reflexão sobre a natureza do mal e da identidade. Ele percebe que o mistério da mansão não era apenas um quebra-cabeça a ser resolvido, mas uma jornada introspectiva. A busca por respostas o levou a confrontar a dualidade presente em todos nós. A luta entre luz e sombra, verdade e ilusão, bondade e corrupção. O sorriso vitorioso do reflexo no espelho simboliza a aceitação de que, embora possamos desvendar mistérios externos, os enigmas internos de nossa própria natureza são muito mais complexos e, às vezes, insondáveis. Para o mundo de O Diário Criptografado da Mansão Abandonada, a conclusão dessa aventura tem implicações profundas. 1. Reconhecimento da complexidade humana. A revelação força a comunidade da pequena cidade a reconhecer que, por trás das fachadas de normalidade, existem segredos e profundidades que muitas vezes preferem ignorar. 2. Valorização da história. A descoberta da verdadeira história da mansão e de seus antigos habitantes desperta um novo interesse pela preservação do passado, incentivando a cidade a proteger seu patrimônio cultural. 3. Inspiração para outros aventureiros. Sombralina se torna uma inspiração para aqueles que buscam desvendar os mistérios que cercam suas próprias vidas e comunidades, incentivando-os a olhar além das aparências e a buscar a verdade, não importa quão desconfortável ela possa ser. 4. Consequências para a família guardiã. O descendente da família que guardava a história da mansão agora deve lidar com as consequências de revelar segredos que foram protegidos por gerações. Isso pode levar a um reexame de sua identidade e propósito. 5. Novas aventuras para Sombralina. Armado com o conhecimento e a experiência que ganhou, Sombralina está agora mais preparado do que nunca para enfrentar novos mistérios. Ele se torna uma figura lendária, um símbolo de coragem e persistência na busca pela verdade. Em última análise, as reflexões de Sombralina Monteiro o levam a uma maior sabedoria e a um entendimento de que, embora algumas respostas possam ser encontradas, outras permanecerão fora de alcance, escondidas nos recantos mais obscuros da alma humana. Ele aprende que o verdadeiro tesouro não é o desfecho da busca, mas o crescimento que ocorre no processo de buscar. Com essa compreensão, ele segue adiante, pronto para enfrentar novos desafios e continuar sua eterna busca pelo conhecimento e pela verdade. E assim a história de Sombralina Monteiro se entrelaça com os fios invisíveis do destino, tecendo uma tapeçaria de lições e enigmas que ecoam pela eternidade. Cada passo dado na mansão abandonada era um mergulho mais profundo nas águas turvas da consciência humana, onde a verdade flutua como um reflexo distorcido no lago do espelho. A mansão, agora silenciosa, guarda em seus corredores o eco da revelação. Os sussurros das paredes contam histórias de tempos idos, de amores perdidos e segredos enterrados. A comunidade, antes alheia, agora sussurra sobre as descobertas de Sombralina, questionando a própria natureza da realidade que o cerca. Mas a jornada de Sombralina não termina aqui. Com a alma carregada de perguntas sem respostas, ele se vê diante de um novo caminho, pavimentado com um mistério que se desenrola além dos portões da mansão. Novas lendas aguardam, novos enigmas imploram por solução, e os segredos do mundo se escondem, ansiosos por um detetive da verdade. A cada passo adiante, Sombralina carrega consigo a certeza de que, embora alguns mistérios sejam revelados, outros permanecerão para sempre na penumbra, guardados pelos guardiões do tempo. Mas é na busca, no anseio pela descoberta, que reside a verdadeira aventura. Aos que acompanharam a jornada de Sombralina Monteiro, não desliguem suas lanternas nem fechem seus diários. A cada página virada, um novo mistério surge, e a cada mistério desvendado, uma nova história começa. Acompanhem, pois, as futuras andanças de Sombralina, pois o mundo está repleto de segredos esperando por aqueles corajosos o suficiente para encará-los. E lembrem-se, a verdadeira aventura não está no destino, mas na viagem. Até a próxima história, aventureiros da verdade e do mistério.